Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Aqui eu tô, cara, vou dizer que eu tô empolgado com esse papo de hoje. Esse papo de hoje ele vai ser um tanto quanto especial, porque foi um cara que eu tive o prazer de conhecer já há uns 2 anos, quase 3 anos. 3 anos, né? Cara, é muito legal estar aqui com você, porque eu vou literalmente falar com um dos caras que eu mais admiro, por N fatores, alguns deles eu vou expor aqui hoje, inclusive nesse nosso bate-papo. Mas bem-vindo, Edgar Monteiro, ou o famoso Ed, né? Ed? Bem-vindo aí ao Toque Podcast, cara. Cara, muito obrigado pelo convite, é um momento incrível para mim, porque eu também tenho uma grande admiração por você como ser humano, como profissional, e é uma alegria estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história juntos e como tudo isso chegou até aqui, né? Qual a história? Exato, chegar cara. até aqui. Porque ele está sentado aqui agora. Exatamente. Puxa, é verdade. E eu acho que isso possa tocar, influenciar a vida de outras pessoas e assim outras pessoas comecem cada vez mais a pensar no seu propósito. Exatamente. Pô, Ed, primeiro, acho que acima de qualquer coisa, a base do nosso podcast é as pessoas te conhecerem. Então, como é que a galera encontra o Ed antes? A gente vai falar isso antes e depois, mas como é que a galera encontra o Ed hoje nas redes sociais? Perfeito. Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é uma rede que eu mais utilizo, que é Edgar de Monteiro. Então, Boa, vamos deixar na descrição, inclusive. Por favor, segue lá, tem na verdade alguns conteúdos do meu trabalho, algumas curiosidades a meu respeito e, óbvio, vou trabalhar num conteúdo agora focado em liderança, em gestão de carreira. Boa. E é onde a gente pretende construir nos próximos meses. Maravilha. E, cara, é legal, para quem não te conhece, inclusive, a gente começar te apresentando, Perfeito. Ed, porque assim... esse jeito dele de falar, super paciente, concentrado, super posto, não é à toa, porque ele é um baita de um treinador. Você trabalha com educação há quantos anos já? Então, em educação já são 4 anos, tá? Desde 2018. Porém, na área de vendas, comercial e treinamentos, né? Já são 21 anos. 21 anos, né? Novíssimo. Sou um apaixonado por treinamentos, sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano. E isso me move. Animal. E, putz, Ed, o que é legal da gente, talvez o pessoal conhecer você, assim, existe uma coisa que eu admiro muito em você, que é justamente essa coisa de como saber mover, cara. É uma das coisas que eu acho que mais fazem a diferença, principalmente hoje em dia que é um universo cheio de ideias, aquela coisa toda. E mover pessoas em prol de um propósito é algo muito complexo, muitas vezes, Sim. né? E conta pra mim um pouco sobre o teu trabalho, né? Você que conhece muito da indústria da beleza, principalmente, né, Ed? Mas que influencia outras indústrias também. Né? Sem dúvida. Conta pra mim um pouco dessa tua visão de mundo, dessa tua aplicabilidade, assim, quem é o Ed hoje, né? Hoje, como que as pessoas podem interpretar o Ed, vamos dizer assim? Perfeito. Tá bom, vamos lá. Acho que antes vou dizer qual é a minha posição atual. Atualmente eu sou o Head, eu sou um executivo da área de educação na Vela Professional para o Brasil e a América Latina. O nosso principal propósito é alcançar profissionais de beleza para levar o conhecimento de nossos produtos. Com isso, é onde eu realmente me encantei com o treinamento, com a educação, e eu acredito hoje que é através da educação que a gente toca e transforma a vida das pessoas. Sem dúvida. Mas sendo bem específico agora a sua pergunta, como mover as pessoas, vou contar uma breve história. Em 2010, eu conheci um livro do John Whitmore. Ele é um cara que criou a metodologia Grow Coaching, e é onde ele ensinou pessoas a jogarem tênis, sem sequer saber jogar tênis. E para validar isso, eu fui tentar ensinar o meu filho mais novo a andar de bicicleta. Olha, você usou o mesmo método? O mesmo método, que barato, os 5 passos que ele recomendava. E meu filho, em 20 minutos, estava andando de bicicleta. Em 20 minutos? Em 20 minutos, seguindo todos os passos. Mas qual é o grande segredo daí, né? Qual é o que a gente pode agregar aqui para que as pessoas possam também pensar a respeito? O primeiro passo para mover as pessoas é encontrar o que é valor para elas. O que elas realmente desejam. E precisa ser genuíno. O que eu quero dizer de genuíno? Que muitas das vezes as pessoas passam para você o que está na mente delas. A gente precisa encontrar o que está no coração. Abrindo parênteses aqui, porque eu acredito que o que nos move à ação é o que a gente sente, não o que a gente pensa. Perfeito. Até porque é muito fácil a gente externalizar qualquer pensamento ou ideia muito pontual ali. Né? Exato. Então, quando você identifica o que a pessoa sente e o que ela deseja aqui, fica fácil e rápido para você alcançar esses objetivos. Seja esse exemplo que eu dei agora, andar de bicicleta com meu filho, seja a definição de grandes objetivos, seja o que for, eu acredito que precisa ter clareza do que você está desejando. Muitas das vezes, as pessoas
não consegue ter congruência, né? Que é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e faço estão em harmonia. Uhum. E aí o nosso papel como líderes de gestores é ajudar as pessoas a harmonizarem, Perfeito. a terem essa congruência. Uma vez tendo isso, as pessoas andam por si só. Uhum. Elas vão em busca dos seus objetivos. E nós o que fazemos? Encorajamos. Total, perfeito. Que é o maior, na verdade, é o maior desafio, é justamente mover a pessoa no final dos caminhos, né? Porque imagina que você tem, por exemplo, um método, né? Você consegue apresentar um método para a pessoa. Entender o método, até que é ok, né? Todo mundo pode sentar e entender o método. Agora, saber aplicar e conduzir a aplicação desse método, eu imagino que seja algo difícil. Sim, e de fato você falou uma coisa, método. Eu acredito hoje que para tudo precisa-se de um método. Tem um princípio que eu acredito que a disciplina cedo ou tarde irá vencer a inteligência. Uhum. Contudo, para ser disciplinado também precisa de um método. Perfeito. Caso contrário, não basta ser disciplinado, provavelmente você não terá os melhores resultados. Então, só entender o método ou só ser disciplinado não devem ser tratadas de maneira separada, devem estar em conjunto. Uhum. E dessa forma, sim, com um objetivo bem claro. E lembrando, o objetivo pode mudar. Sim. E que inclusive acontece muito, sim. né? E esse objetivo, ao mudar, tem que buscar quais foram os aprendizados, por que vão mudar, o que mudou para mim, o que deixou de ser valor ou o que se tornou valor, para que me fizesse mudar a direção e o percurso desse objetivo. Perfeito. Então, basicamente, eu utilizo isso. E o segundo ponto, que eu acho que é importante ressaltar para todos, é exercitar o ouvir. Uhum. Ouvir atentamente o que as pessoas estão trazendo, o que as pessoas estão te falando, não só em palavras, mas em gestos corporais. O corpo fala, temos livros sobre isso, e aí você sim, ao entender o que ela te diz e quais são as expressões que ela está te passando, eu acho que você consegue ajudar e agregar, ser assertivo e pontual. Perfeito. Porém, Fernando, não são flores, não é uma decisão fácil. Por que não é uma decisão fácil? Quando você decide mentorar, ajudar, guiar as outras pessoas pelo que elas desejam, você também toma uma decisão de assistir o voo das pessoas. Perfeito. E já não é mais o seu voo. Uhum. É assistir o voo dessas pessoas. E você precisa se alegrar com isso. Se alegrar em assistir o voo das outras pessoas. Então hoje eu me alegro, seja na minha equipe, seja com amigos, quando dizem, estou pensando em fazer isso. E a pergunta é, por que não faz? Uhum. Aí começam inúmeras desculpas, explicações, e eu falo, o que te impede? Exato. E quando a resposta é nada me impede, então faça. Uhum. Mas vai demorar, comece a fazer. Dê o primeiro passo, dê o início. Uma maratona de 42 quilômetros é feita um passo de cada vez. Exato, né? Exatamente. Então, comece. Porém, por que eu falei que é difícil? É que essa decisão de não voar e assistir o voo das pessoas faz com que você vá para de trás das câmeras. Uhum. Faz você com não que seja você... necessariamente o protagonista daquele voo que não acaba repercutindo na tua imagem, no teu respaldo. Exato. Enfim. Então é uma decisão que foi importante tomada por volta do ano de 2010. Eu tinha uma mentora chamada Eliana Dutra, uma coaching reconhecida no Rio de Janeiro, e ela dizia, né, você precisa ter um princípio de assistir o voo das pessoas. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando ela fala voo, é você poder apreciar a pessoa alcançar os seus objetivos. Uhum. Então, voltando com o exemplo que eu dei do meu filho aprendendo a andar de bicicleta, eu fui uma pessoa que facilitei, contribuí, mas foi maravilhoso ver a conquista dele. Uhum. Foi maravilhoso saber que eu fiz parte dela. Perfeito. E que, na verdade, o protagonista foi ele, porque ele alcançou o objetivo ele foi lá e rapidamente. fez, né? E, cara, é muito legal porque tem, inclusive, uma passagem no Kenjutsu, né, no Shin Hagakure, que é um livro dos samurais, escrito por George Kishikawa, inclusive, que ele fala justamente assim, o que é que faz um bom mestre, né? Um bom mestre se faz ao ser derrotado. Sim. Pelo seu discípulo. É esse o princípio da coisa, porque é exatamente isso que você fala, né? O bom voo, ele vai até onde você pôde passar tudo que você passou. Exato. E você vê que a pessoa dali para frente, ela executa sozinho, né? E como bom treinador, bom educador, tá muito aqui, né? Em você saber lidar, em ter prazer com a conquista ou a evolução dos outros. Né? E isso te desafia. Quando uma pessoa, um treinando seu, alguém que está na sua equipe, que você está ajudando a ele ir para um novo nível da sua carreira, das suas habilidades, isso faz com que você, como treinador, mentor, possa também ir para outro nível. Perfeito, perfeito. Isso te exige. Então, eu
converso com alguns amigos a respeito, inclusive hoje estava conversando com um amigo, um médico, e eu estava falando para ele, entregue o que você sabe, sem medo, compartilhe, né? Porque o segredo, o game change, o pulo do gato, talvez, tá aí dentro, é você, e é do seu jeito. Por mais que possa existir uma metodologia, um passo a passo, mas qual é o passo a ser tomado diante de cada circunstância é sua. Perfeito. É pessoal. Perfeito. Então, por mais que você possa me dizer, Ed, para andar de bicicleta, faça isso, isso, isso e isso, mas quando eu estiver diante dessa ação, a escolha dos passos, por mais que você tenha medido que tem que seguir, será muito pessoal e a forma de fazer é pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua entrega de conteúdo, com o objetivo de ajudar, contribuir, fazer com que as pessoas possam crescer, pode ser livre, pode ser leve. E assim entrega, e o universo vai ajudar essas pessoas, e você tem dúvida, sem dúvida nenhuma, vai receber de volta aí toda essa contribuição. Pelo menos eu creio. Não, sem dúvida. Vocês estão tendo uma ideia do que eu estou falando aqui. Não é à toa que, cara, o Ed é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas, né? E Ed, me conta da onde veio essa paixão, porque assim, a gente vai entrar em alguns ambientes, como o próprio mercado de beleza, ainda vou te perguntar como é que você está vendo aí os desafios da transformação digital, perfeito, porque tem uma mudança de mindset, então muito você grande, como, né, líder de uma equipe de treinadores, educadores, precisa cascatear isso muito bem, mas me conta primeiro assim, da onde veio essa inclinação do Ed por pessoas, né, por evolução, da onde vem esse espírito, como é que começou isso tudo? Ótima pergunta, né? Ô Fê, aos 15 anos de idade, eu sou filho de uma cabeleireira e de um marinheiro. De um marinheiro, cara, que legal. De uma cabeleireira e um marinheiro. E aos 15 anos de idade, eu li um livro chamado Sucesso Não Ocorre Por Acaso, de Lair Ribeiro. Naquele momento, um clique mudou. E ele trazia uma questão no livro de tudo pode ser relativo. Pode ser bom, pode ser ruim, depende de que forma que você vai ver. Naquele momento, acho que o primeiro clique eu tive na minha mente do autodesenvolvimento. Perfeito. E na sequência, foi bem natural, bom, se eu preciso me desenvolver para alcançar os meus objetivos, se eu ajudo as pessoas a também alcançar o objetivo delas, eu posso acelerar o meu aprendizado. Perfeito. E a partir daí, eu me apaixonei, Lair Ribeiro, um gênio, Dr. Lair Ribeiro, me apaixonei. E aí fui ler Augusto Cury, fui acompanhar alguns outros psicólogos, pessoas que realmente buscam e acreditam no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. Iniciei um processo terapêutico, né? Então, para me ajudar ao autoconhecimento. Perfeito. E dessa forma foi inevitável me apaixonar por pessoas. Não quer dizer que eu sou o melhor líder do mundo, eu sou humano. Ou seja, tem coisas que eu tenho muitas áreas de oportunidade para me desenvolver. Mas o que é genuíno é essa paixão, o amor pelo desenvolvimento humano. Na sequência, já com um pouco mais de idade, já para o ano de 2010, eu conheci a programação neurolinguística, que eu diria que é uma ciência da excelência humana, assim, a busca pela excelência. E o princípio é tudo que um ser humano faz, você também pode fazer. Perfeito. Então, partindo disso, Fernando, essa paixão só aumentou por pessoas, por gestão de pessoas, por liderança. E também não posso esquecer de dizer a paixão por vendas. Né? Só que é curioso, a paixão por vendas, ela mudou em 2011, quando eu descobri que ensinar a vender é mais prazeroso do que vender. Olha aí, você juntou, na verdade, o útil ao agradável ali, né, cara? Exato. Puta, que legal. Porque eu tive essa oportunidade, eu me tornei gerente de treinamento para o time de vendas, eram 40 vendedores, aproximadamente 6 gerentes. E ali eu fiz uma imersão para entender quais são as técnicas. Criei uma frase que eu dizia assim: vender é como apreciar um bom vinho. Existe técnica, mas é apreciando uma taça por dia que leva à excelência. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar as melhores técnicas, pode dominar da melhor forma possível, mas se você não usá-las, se você não fizer com que isso seja da sua rotina, você não vai alcançar a excelência. Até porque a excelência, para mim, é algo desejado, perseguido, talvez não alcançável. Exato, né? Porque exato. Cada vez que você leva um nível do seu conhecimento, das suas habilidades, você tem um nível a mais à frente, ou mais 2, ou mais 3. Tem alguém que foi lá e fez melhor e assim sucessivamente. Total. Então, de uma maneira resumida, a paixão por pessoas, por gestão, ela já começou quando eu me questionei aos 15 anos de idade como terei sucesso e o que é sucesso para mim.
E você falou algo que está dentro do meu propósito de vida. O meu propósito é inspirar as outras pessoas para alcançar os seus objetivos. Encorajá-las a fazer isso. E isso me traz muita alegria, muita satisfação. Então, quando eu treino alguém, quando eu mentoro alguém, quando eu, em 2 ou 3 perguntas, eu encorajo alguém a destravar o seu objetivo e seguir adiante, isso me alegra profundamente. Cara, animal, você vê que isso é muito seu, né? Eu digo isso porque o pouco que eu tive em campo com você, né? Em situações assim, que eu pude acompanhar ali, foi muito legal. Dá pra ver isso no teu trabalho, no dia a dia. E eu imagino que assim, cara, você já visitou aí milhares de empresas, né? Por exemplo, mercado de beleza, salões e tudo mais. Todos com esse objetivo de sempre levar aquele ambiente a um grau a mais. Né? Exato. Assim. E, cara, você tem alguma história interessante que você queira compartilhar, que você fala assim, cara, isso aqui foi uma transformação que eu tenho um orgulho danado de contar, que é must pra você, assim. Transformação, assim, no negócio? Que seja, da pessoa, do negócio, algo que você tenha olhado e falado assim, cara, eu participei disso daqui foi incrível. Eu digo isso porque, assim, vou trazer um exemplo por cima, mas você acompanhou a própria virada de chave da Vela, né? A Vela que criou toda a sistemática que hoje é referência do mercado, né? Como criar uma área de educação que apoia vendas, mas que endossa negócio, que endossa a visão de mundo para a empresa, que eu acho que isso é muito, muito legal, e que virou o jeito de se fazer negócio. Real, né? Virou, de fato, a base do negócio. E eu sei que isso tem dentro seu, eu não tenho dúvida. Tem, com certeza. Eu acho que eu queria dizer que são 2 coisas. Na vida pessoal, eu acho que teve um desafio grande que eu tive que enfrentar. Eu falava inglês, mas de uma maneira ainda nível escolar, e precisava me comunicar melhor. E já numa fase adulta, já com 30 e poucos anos, decidi fazer uma viagem e passar 30 dias nos Estados Unidos estudando. E o que isso tem a ver com grande transformação na minha vida? Acho melhor a gente interromper. Meu celular está tocando. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Peraí. Desculpa. Eu desliguei. Não, a gente ouviu que eu matava meio assim, ele falou... Cara, eu desliguei, velho, mas ele tocou assim mesmo. Nossa, dava pra dar um murro, né? Desculpa. Não, mas não se preocupe, o podcast é assim, é tudo livre, vambora. Então, voltando. Então, foram 30 dias nos Estados Unidos. Esses 30 dias foi incrível. Por quê? Mais do que aprender inglês, conhecer a cultura americana, conhecer novas pessoas, mas dar valor a pequenas coisas que sequer passavam na minha cabeça. Por exemplo, eu fiquei num apartamento onde tinham outros estudantes, e as primeiras 2 semanas eu fiquei com a roupa de cama que ali estava. Caraca. E eu não sabia de quem era, esse que lá veio, obviamente, mas assim, e eu não estava bem com o travesseiro, não estava bem com a coberta, e de repente o pessoal agendou para a gente trocar os travesseiros, trocar as roupas de cama. Você não tem ideia da alegria que eu tive. Caraca, cara, olha, parece coisa boa, mas o travesseiro e a roupa de cama que eu estava ali. E o que isso tem a ver com transformação? Dar valor a coisas que às vezes a gente sequer no dia a dia presta atenção. Uhum. E o que isso tem a ver, e criando um link na parte profissional? As coisas estão no detalhe. Sim. Ninguém tropeça numa montanha. Uma frase pronta. As pessoas tropeçam naquele desnível do piso que você não percebeu que estava. E isso começou a me despertar nos detalhes, nas tendências. Então, agora indo para a parte profissional, eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho 10 anos atrás com a venda de itens profissionais para o e-commerce. Na época eu era gerente regional de vendas. Onde Beleza na Web começou a surgir. Sim. E aí naquele momento existia um grande receio de como que o produto profissional poderia chegar até a consumidora sem que não seja através do salão. Uhum. E aí eu apostei nesse negócio acreditando que existe uma pesquisa, foi criada em 2012 na Europa, que a cada 10 mulheres que entram num salão de beleza, 4 estão dispostas a comprar produtos de tratamento. Porém, apenas 2 realmente são abordadas dentro do salão com o intuito de ter algum item para se levar para casa. Ou seja, você está deixando 50% dessa grana na mesa. Exato. Com esse dado, com essa possibilidade que a gente tem mulheres que desejam continuar o tratamento dela em casa e que elas não são abordadas ou recomendadas dentro do salão de beleza, surge o e-commerce. Uhum.
Então, esse foi uma grande game change no negócio, no segmento, no negócio para a empresa, no negócio, no mercado. Imagina o impacto, exatamente. Pegando lá no começo do Beleza na Web, imagina o impacto que não foi, né? Sem dúvida. E aí nós fomos juntos, lá na época, a Beleza na Web e a Vela, descobrindo como que funcionava isso. E aí nós descobrimos. É o trial, ou seja, experimentação. Se você oferece um item para experimentação, a outra possibilidade é um preço, algumas das vezes, agressivo, para encorajar a compra impulsiva quebrar na hora. A segurança cognitiva. Exato, e dar aquele clique, ok, vou levar. Esse foi uma grande mudança no business, no formato. Hoje, o canal do e-commerce representa 2 dígitos aí no segmento de beleza profissional, não só no Brasil, mas no mundo. Isso há 10 anos atrás sequer poderia ser imaginado, que poderia chegar nesse volume. Em alguns países chegam a 30%, 40%. Caramba. Sim, a responsabilidade, a parte do e-commerce na participação, na qual hoje isso mostra que existia um mar de possibilidades, de potencial, e que a gente não estava alcançando, que nós não estávamos lá. E o que isso significa? Acreditar nos detalhes, observar as tendências, óbvio, pautado em dados, mas também muito pautado no feeling. Na iniciativa, no né? que você está percebendo, no que você está sentindo. Porque vou usar uma expressão que meu pai dizia, né? Que era, quem sabe o calor da panela não é o cabo, é a colher que mexe. E o que significa isso? Você Cara, tem que isso estar é muito dentro legal, do pô. negócio. Isso é muito legal, faz muito sentido, inclusive. Porque você precisa estar dentro, você precisa sentir. E essa pessoa que está dentro é o que está sentindo. E com esse princípio, muitas vezes, quando eu sempre estava com desafio com o time de vendas, a primeira pergunta que eu fazia, quando eles não conseguiam chegar no objetivo, ou estava próximo do encerramento do mês, eu dizia, como você está se sentindo? Quais são as barreiras? O que está acontecendo? E através dessa informação e desse conteúdo que eu conseguia construir algo junto para alcançar o objetivo. Animal. Inclusive, a gente vai anunciar aqui que a gente vai abrir o Edgar Quotes logo, muito em breve no Instagram. Que uma frase melhor que a outra, né, pô? Muito bom, cara, muito bom. Inclusive, pode soltar as frases se quiser. Tem muitas. Tem uma pessoa do meu time que ela participa de alguns treinamentos comigo, ela já anotou todas as minhas frases. A gente já fala com ela. E ela me mandou via WhatsApp todas as frases. Olha, essas são as frases do Ed, né? Cara, muito bom. E uma das frases que eu gosto de falar e que ela repete sempre a mim, eu digo, ninguém sabe o que o calado quer. É fato. Então, precisa se expressar, precisa dizer, mas precisa ser objetivo. Porque as pessoas vão tomar decisões ou capturar percepções com base no que você está dizendo. Perfeito. Nem sempre a gente consegue ter a sensibilidade de entender o que está por trás da sua fala. Então, seja claro, seja assertivo. E assertividade na comunicação é algo desafiador. Sim, sem Porque é dúvida. você dizer o que realmente pensa, comunicar claramente, sem ofender, né? Sendo educado, mas preciso. Até porque na comunicação, e especialmente no Brasil, eu vejo no dia a dia, né, acontece, as pessoas têm muito dedo para falar, muita preocupação para dizer o não, para não pode isso, não pode aquilo. E acho que a assertividade lhe permite de comunicar bem, mas tem tudo a ver com ninguém sabe o que o lado quer. Diga o que você quer. Perfeito. Para que as coisas realmente possam acontecer. Mas mudei um pouco do assunto. Não, mas pô, faz todo sentido, porque a gente vai estrear muito em breve. Muito bom. Não, e assim, voltando ali para nossa pauta, cara, 2011 você tá falando que bateu o estalo ali de abrir um e-commerce, que na época, cara, eu comecei a dar aula em 2013. E eu lembro o quanto esse universo ainda era, não era nem mato ainda, né? Não. O negócio era reserva técnica, já era outra pegada. E assim, quando a gente olha para esse ambiente digital lá em 2011, não só existia muito a ser explorado, mas existe muito, como você falou, do feeling. Assim, tinha que ter coragem. Que eu lembro, cara, nessa época eu trabalhava no Santander ainda, a gente estava implementando redes sociais, foi na época que a gente começou a implementar canal de Facebook e tal, e eu lembro o quanto tudo era muito delicado, né? As decisões que a gente ia tomar em cima de negócio e tal. Eu imagino para vocês o quanto isso não foi também. E aí me diz uma coisa, você que começou essa iniciativa digital grande lá atrás, né? Pode falar, pode. Você acha que isso de alguma forma poderia ter sido tomado de forma diferente? Foi o melhor caminho que vocês decidiram? Existe algum aprendizado que o Ed de hoje poderia olhar lá para trás e falar assim, cara, se fosse para falar de digital há 10 anos atrás, eu acho que eu faria assado? Boa pergunta.
Bom, na verdade eu comecei com a minha equipe, né? A equipe tinha uma equipe de vendas que também acreditou nesse propósito. A companhia na época estava com muita resistência, então era quase que algo extremamente conservador. Então o e-commerce queriam fazer pedidos significativos, grandes. A gente falava não, pequenas quantidades, para que a gente não venha a criar nenhum impacto com o cabeleireiro. Porque no final do dia, o cabeleireiro ele faz uma recomendação de uso, né? Sim. Só que a gente não queria criar essa barreira, ou seja, manter como profissional de beleza a pessoa a ser recomendada. Contudo, Fernando, o comportamento da consumidora vem mudando ao longo dos anos. Sim. E o e-commerce, eu acredito, veio crescendo não só na beleza, mas em todas as áreas, com essa mudança de comportamento. O que quer dizer isso para mim? O produto precisa estar onde a cliente deseja. E às vezes ela quer ele na hora, ali. Exato, é simples assim para mim, cara. Então assim, eu quero comprar agora e tem que estar na palma da minha mão, no meu celular. Eu tenho que clicar aqui e achar em comprar. Exato. Não necessariamente no salão, porque aí tem um aprendizado nisso. Muitas vezes a mulher vai ao salão, faz serviços de coloração, corte, escova. O pacote, o custo total disso muitas vezes já é alto. Então no caixa, se você ofertar mais 200, 300, 400 reais de itens de produto... Não, hoje não. Deixa pra próxima. Exato. Bate a segurança cognitiva. Eu brinco que tem o efeito Gustavo Lima, né? Que sabe o Gustavo Lima quando era comandante de carreira? Sei. O Gustavo Lima era aquela coisa incrível, de bonito, aquela coisa. Então a cliente chega com o Gustavo Lima começo de carreira, ela entra no salão, recebe o cafezinho, ela guarda ali super confortável, num ambiente super bonito, senta na mesa com o especialista, ele vai explicar pra ela na cadeira tudo o que vai ser feito, as possibilidades, ela vislumbra, faz todo o processo, troca aquele papo legal, tudo é incrível. E ela vai sair, ela tem que fazer uma coisa que acaba com a segurança cognitiva, que nenhum brasileiro, principalmente, gosta de fazer, que é... passar o cartão. Pagar, exato. Eu falo assim, é aí que mora a questão da segurança cognitiva, né? Eu tenho que ressignificar isso. Sem dúvida. E o e-commerce veio tirando este peso no fechamento ali da conta, né? E trazendo a possibilidade de eu comprar quando eu quiser, na hora que eu quiser. Está na palma da minha mão. E isso serve para todos os tipos de negócio. Então, o que eu acho... A grande mudança que trouxe o boom do e-commerce é os produtos precisam estar onde o cliente deseja. Perfeito. Seja ele numa loja de cosméticos quando eu estiver passeando pelo shopping, seja ele na prateleira do salão, seja ele no e-commerce, seja ele na farmácia. Uma grande mudança, por exemplo, nós temos uma linha de tratamento para afinamento capilar, onde nós, durante anos, tentamos implementar ela dentro do salão de beleza. E em 2015, 2016, eu com um time de marketing da época, perguntando por que a gente não conseguia alavancar essa marca, e aí a pergunta que eu fiz a mim mesmo e o time foi assim, a cliente que tem alguma disfunção capilar, ela procura a solução no salão? E a resposta é não, ela procura numa dermatologista, ela vai ao médico. Exatamente. Então qual é o lugar desse produto? É na farmácia. Não é no salão, porque no salão ela vai com o intuito de embelezamento. Perfeito. O mindset dela é outro, né? Ela quer se sentir bela, mais do que ela já é. Hoje, a marca está nas farmácias. Perfeito. Mais um exemplo de que o produto precisa estar onde a cliente deseja. E precisa ser acessível. Isso mostra que, assim, em um piscar de olhos, o canal do e-commerce, hoje é possível comprar carro... casa, o que você quiser. Exatamente, né? Esses dias eu estava até pesquisando para criar logo de uma marca. Nossa, tem um site que você cria logo ali em 10 minutos. É isso, exatamente, né? E a minha noiva, a gente brinca muito que ela fala assim, inclusive tem e-commerce hoje pra gente comprar o que a gente não precisava e não sabia que não precisava. Do tipo, a gente tá brincando outro dia, falou assim, pô, eu comprei um timerzinho, sabe aquele timer de cozinha que você coloca assim, 15 minutos tem que estar pronto, de joaninha, mas é porque tem um outro em casa, não, mas é de joaninha, é tão bonito e ó, tá aqui naquela Shopee, sabe, essas coisas. Fala, cara, é isso, a internet possibilita tudo hoje. Porque está acessível. Exato. Está onde você quer, onde você precisa. E isso faz toda a diferença. Isso explica o volume de vendas e de crescimento do e-commerce. E além disso, sempre quais são as possibilidades. Ou seja, eu comparar rapidamente, eu comparar preço, eu comparar benefícios, características de produto. A internet viabiliza isso. Sim, sem então dúvida. O produto está onde eu desejo, rápido, fácil acesso. E aí, além disso, eu consigo comparar com outras marcas. Para que a decisão seja mais correta possível. Para que a decisão seja da melhor forma. Exato. Cara, essa receita, tentando simplificar algo que não é tão simples. Sim, sem dúvida. Mas tentando simplificar, é a receita perfeita que explica aí o boom do e-commerce.
E eu creio que isso só começou. Sem dúvida. A gente está, inclusive, vivendo a época, a gente fala que, assim, pós-pandemia, a transformação, tem uma frase, inclusive, do Stefanini, né, que ele fala muito bem, ele fala assim, a transformação digital, ela ocorreu de forma completamente desordenada, mas aconteceu. Então, assim, você chega em todo mundo, tem um Instagram, tem até, a galera tá abrindo agora TikTok, tem um site meio que mal resolvido ali, tem uma lojinha. O ponto é, tá tudo meio bagunçado, né? O que a gente precisa fazer agora é organizar para que a gente veja resultado nessas ferramentas, porque é como se você tivesse comprado um carro que veio desmontado e é você que monta em casa. Exato. E aí é aquela loucura, né? Tem gente colando roda com Super Bonder, mas vamos aí. O que é legal, cara, saber, e acho que isso é uma puta história, porque você traz uma bagagem assim, esse efeito, né, de acompanhar um movimento de transformação digital num período lá atrás em que o mindset era outro, é legal olhando hoje, vendo como bem você falou, essa clareza tua de que não é fácil. Pô, você que fez isso, eu imagino quanto fácil era lá em 2011 convencer alguém de fazer isso. Essa é a palavra, como convencer a empresa e as pessoas a fazerem, a apostarem nesse negócio. Exatamente. Então, eu fico imaginando hoje, você ainda enxergando isso como um grande desafio, porque vocês veem o tamanho da complexidade, a forma como se mexe, assim, eu como educador digital sei bem disso, porque eu estou vivendo isso no dia a dia e fico feliz, inclusive, quando eu ouço, né, depoimentos como o seu, de falar assim, cara, ainda tem muito desafio na mesa. Que fazer. Até porque, o que eu acredito que transformação digital, no meu ponto de vista, você é um expert, mas pode me ajudar se eu estou na linha certa, não é ter um mega blaster smartphone, um mega master computador ou um site. Para mim é mindset. Sem dúvida. É configuração. É como você pensa. Uhum. Quão ágil você consegue aprender, quão ágil você consegue ajustar a rota do que você está fazendo. Isso para mim é uma transformação digital. Perfeito. E aí é onde você usa os recursos digitais para fazer com que essas coisas aconteçam. Sem dúvida nenhuma. E assim... Faz sentido isso? Não só faz, porque o que é legal, basicamente a transformação digital ela passa por 4 pilares principais, que são execuíveis, tá? Mas esses pilares são regidos pelo mindset. Então é mais ou menos o seguinte, você tem o primeiro pilar que é o mobile, ou seja, a transformação digital ela não ocorreria se a gente não tivesse celular na palma da mão. O segundo é redes sociais, ou seja, a partir do momento que eu consigo acessar muita coisa fácil, as pessoas contribuem com suas opiniões, conversam, então hoje é mais ou menos isso. O Google, ele é uma grande rede social, ele é regido não só por uma empresa, mas por pessoas, né? Depois das redes sociais, a gente entra com dados, porque a partir do momento que eu começo a cascatear um monte de opiniões, cara, eu lembro até hoje, a gente faz parte de uma associação, uma grande associação japonesa aqui no Brasil, chamada Bunkyo. E o Fábio Coelho, né, que é o presidente do Google, atual presidente do Google, ele estava com a gente lá no final de 2019, e aí numa conversa ele virou e falou assim, me conta uma curiosidade, ele falou assim, cara, deixa eu contar um negócio legal. Você sabia, isso em 2019, que não há mais de 2 anos para cá foi colocada 90% de toda a informação que a gente tem na internet? Não foi. Isso pré-pandemia. Foi colocada lá. Colocada. Então, assim, 90% de tudo que a gente via na internet foi colocado lá nos últimos 2 anos, ou seja, 2017 para lá. Você não imagina o boom que... Tô louco para encontrar com ele de novo e falar assim, cara, e o que aconteceu durante a pandemia aí, né? Então, assim, a gente está passando por um pilar de dados absurdo. E o último, obviamente, é o BI, que é como eu transformo isso em oportunidade de negócio, né? Que é o Business Intelligence. Então, assim... reger esses 4 pilares, obviamente que em meio a isso daqui a gente lida BI e tudo mais com plataformas, né? Então a gente está falando de desenvolvimento, né? Gestão de dados e tudo mais. Sim. Isso aqui é muito complexo. Super. E aí tinha um cara no LinkedIn, eu estava vendo esses dias um executivo, inclusive, do mercado de saúde, falando assim, cara, se tem gente falando, né, sobre metaverso, essas pessoas, elas estão cegas, porque tá todo mundo empolgadíssimo com o metaverso, mas vai ver o SEO da galera, vai ver o site dessas pessoas, vai ver como é que tá o processo de venda. Então, assim, tá tudo muito imaturo, né? Tá tudo muito complicado ainda. Então, acho que o grande lance, a coisa interessante da gente olhar e da gente pautar é justamente isso. A transformação digital, ela exige um mindset de aprendizado constante, de você estar conectado com as oportunidades, você estar cercado de gente que sabe dar os passos, que vão te custar menos e vão fazer você avançar mais nesse caminho, porque o tempo todo tem tecnologia chegando, né? Sem dúvida nenhuma. Tecnologia chegando e, mais do que isso, as coisas acontecem tão rápido no mundo digital. Vou dar um exemplo com a minha filha. Eu descobri uma música lá num aplicativo e falei, nossa, que música legal. E era um tipo de música que ela curtia, que ela gostava. E eu falei, filha, olha só, ouve essa música, acho o máximo. Ela olhou e falou assim, essa música é muito antiga. Eu falei, muito antiga como?
Tem uns 6 meses que eu conheço. 6 meses, cara. Pois é. Tem uns 6 meses que eu conheço. Pois é, cara. Esse é um termômetro, isso mostra que o acesso à informação, que tudo está ali na palma da sua mão, faz com que 6 meses seja muito tempo, cara. Exato. Quantas outras músicas ela já ouviu depois daquela e eu estava curtindo agora. Pois é. Aquela música. Pois é. Então, a aceleração, ela vem, eu acredito, de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito que vai exigir da sua percepção, das suas habilidades cognitivas de olhar, de não pensar que é um problema, mas pensar qual é o aprendizado, foco na solução, e esse é um mindset. Perfeito. Foco na solução. O que eu preciso fazer, qual é a situação atual, para onde eu estou olhando, onde eu gostaria que fosse, quais são os próximos passos, começa, vai. E eu com o time, né, quando a gente começou em 2018, buscar a ter uma plataforma digital, eu dizia para eles, fail fast, learn agility. Se tiver que errar, que seja rápido. Perfeito. Mas se tiver que aprender também, por favor, que seja rápido. E o que isso tem a ver com mindset? Tudo. Porque boa parte da nossa programação mental, ela foi muito focada no não pode, não deve, lá nos seus primeiros anos de vida. Então, nós temos uma carga mental e até genética negativa diante dos problemas. Deu errado. Puxa, eu errei. E qual é o novo mindset? Doesn't matter. Exato. Não importa se você errou. Qual é o próximo passo? O que você Não aprendeu para. com isso? Não Exatamente. Não para. E aí, acho que, se me permite contar mais uma história de aprendizado, eu gosto de esportes, pratico musculação, jiu-jitsu e stand-up paddle. E um belo dia eu decidi fazer uma travessia foram acho que 6 quilômetros. 6 quilômetros? Em mar aberto, no stand-up. Caramba, agora você não pratica, pô. Você leva isso como... Olha o que aconteceu. Eu cheguei pela manhã, peguei a minha prancha e de repente chegaram 2 senhoras, vou dizer aproximadamente 60 anos. Apostando corrida. Colocaram ainda não. Colocaram a prancha na água e eu perguntei pro rapaz da guarderia de prancha, né? Pra onde que elas vão? Elas falaram, elas vão pra ilha. Aí eu falei, pra ilha? Olha, são 6 quilômetros. Aí eu pensei, se elas podem, eu também posso. Claro. E decidi ir, Fernando. E fui remando. No meio da travessia, um calor terrível. Imagina aquele sol rachando. Sol rachando. Eu não queria entrar na água, porque o mar estava bastante mexido. E de repente eu comecei a me sentir mal. Me sentir muito mal. E um cara veio passando, eu diria, o dobro da minha velocidade. Viu que eu estava remando de uma forma muito lenta. E ele falou, tá tudo bem com você? E eu falei assim, não, cara, não tá tudo bem. Eu não tô me sentindo bem. Ele falou, aconteça o que acontecer, não pare de respirar, continua. Olha aí. Continua. E eu pensei, filho da mãe, como é que o cara me diz uma coisa dessa? Exato, no meio desse sol, já achei que ele ia me dar um apoio aqui. Mas a moral da história, o que tem a ver com digital, tudo, não para. Sim. Se alguma coisa porque no final das contas, você está aqui contando essa história porque você não parou, né? Exatamente. Então, aconteça o que acontecer, não pare. Continua testando, aprendendo e assim sucessivamente. Não sou um expert no tema, mas eu diria que eu sou um expert em persistência. Perfeito. E vale a pena falar um pouco da diferença entre persistir e teimosia. Nós, eu acredito, tá? É uma crença minha, por natureza, temos uma tendência a sermos teimosos. Por quê? Porque para mim o ser humano aprende de 3 formas: emoção, repetição e trauma. E boa parte do nosso aprendizado ele vem através da repetição. Sim. Observa alguém fazendo e acaba fazendo repetitivamente. O que isso significa? Isso naturalmente nos dá uma programação mental de sermos teimosos. Ou seja, repetir as coisas da mesma forma, do mesmo jeito. E o processo de ser persistente requer uma mudança de mindset. Perfeito. Porque persistir significa continuar tentando, mas de outras formas. E não batendo na mesma tecla ali. Não na mesma tecla. Perfeito. E eu acho que a transformação digital, as nossas transformações como pessoas, como ser humano, tem que vir com esse princípio. Precisamos olhar o quão teimosos estamos sendo e implementar uma visão de persistência, de tentar de outra forma, para alcançar novos níveis. Exato, né? perfeito. Seria insanidade, como Einstein já disse, fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Quanta história, hein? Não, sem dúvida. Cara, é legal, o grande ponto é hoje você atravessa a ilha de lancha, né? Você não vai mais... Você não vai mais stand-up, não. Não fiz. Essa travessia foi super desafiadora.
Porque chegar na ilha não foi difícil, mas chegar lá depois desse momento ainda dizer tenho que voltar. Exato. Nossa, nem brinca, né, cara? Na verdade, você foi pedir carona. Falou, Foi. agora quem é que tá voltando aqui? Atualmente, quando eu quero andar de stand-up, eu vou aqui na Lagoa, aqui em São Paulo. Lagoa não, como é que é o nome agora? Na Represa Guarapiranga. Represa Guarapiranga, exato. Sim, lá é uma delícia, cara. E aí faço o meu passeio por ali, é mais seguro, mais... Boa. menos traumático. menos traumático. É. Muito bom, Ed. Maravilha. E, cara, vamos falar um pouquinho do teu futuro, que eu acho que, assim, você Perfeito. tem coisas muito positivas sendo pensadas pelas ideias que a gente troca aqui. Eu acho que o que a gente puder compartilhar com o pessoal é super legal. Uma delas diz respeito justamente a uma continuidade desse nosso papo sobre ambiente digital, né? Você viu no digital essa possibilidade de poder levar aquilo que você conhece, a tua experiência, né? As soluções que você já tem desenvolvido, né? De uma forma muito mais escalável, né? E de forma a entregar esse valor que você espera olhando no olho de muito mais gente, Sem né? dúvida. Conta pra gente um pouco do que você está esperando aí para esses próximos anos, o que o Ed está pensando para o futuro, ou se ele pudesse até passar algum tipo de visão para as pessoas que estão Ótimo. ouvindo, assistindo a gente aqui. O que de lição talvez tem aí para o futuro na Perfeito. versão Ed? Perfeito. Para futuro, eu consigo ver cada vez mais forte que irão surgir cada vez mais novas comunidades. Uhum. Eu, particularmente, acreditava que tinha dúvida se existia realmente todo um potencial digital, como as pessoas dizem. Só que eu descobri que sim, porque cada um de nós aqui influencia um grupo de pessoas. Perfeito. Cada um de nós temos a nossa própria comunidade. Essa comunidade se retroalimenta. Por exemplo, se você quer comprar um carro, troca uma ideia com um amigo que em uma ocasião já teve aquele carro. E ele vai te dar a opinião dele. E pautado nisso, você vai tomar decisão. E o que você vai fazer? Isso é uma rede de influência. Sem dúvida. Agora ela está no digital. Uhum. Então eu acredito que para o futuro as comunidades estarão cada vez mais fortes, cada vez mais nichadas e bem específicas, porque hoje você encontra todo e qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais. Perfeito. Se você quer consertar máquina de lavar, tem. Exato, eu tenho um TV. case disso, inclusive, de vida. Sério? Eu tenho, cara. Então, para o futuro, as comunidades vão estar mais fortes. Essa comunidade vai construir conteúdo, esse conteúdo que vai se retroalimentar, ou seja, serão conteúdos complementares, onde essa comunidade irá tocar as pessoas, tocar no ponto de vista de conhecimento e aprendizado. E aí eu acredito que, tão breve quanto possível dessa transformação, as pessoas serão muito mais preparadas, educadas no sentido de educação, de conhecimento, de instrução. Por quê? Porque hoje eu não preciso ir a uma universidade, ou uma escola, a uma pós-graduação MBA para ter aula com um professor. Uhum. Eu posso dar um Google e encontrar os professores de MBA no YouTube e esses Exato. caras vão estar lá compartilhando conteúdo. O que isso significa? É que o conteúdo agora é aberto, que também eu acredito que vai precisar de um momento para organizar tudo isso, Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. estruturar, e é por essa razão que eu acredito que vai começar a nichar. Então, no segmento de beleza, cara, eu acredito que vamos ter que nichar um específico o que a gente precisa para os profissionais de beleza. Uhum. Um outro exemplo que eu acho que é super importante, a medicina, os médicos hoje, acho que precisa de uma comunidade médica que eu digo que compartilhe cada vez mais conhecimento. Hoje tem um ou outro fazendo isso de maneira separada em suas redes sociais, mas dá para formar uma comunidade que se retroalimenta, se complementa com o conteúdo. Um outro segmento que eu creio que vai passar por transformações digitais também e como comunidade, não sei se você sabe, de acordo com os dados do Google, nós temos 59 milhões de pets no Brasil. O que significa? Quantas pessoas precisam de um pouco mais de informação sobre seus pets? Sem dúvida nenhuma. Dicas, sugestões. E essas pessoas vão buscar aonde hoje? Na internet. E onde está a comunidade dos pets? Exato. Cara, você sabe que eu estava conversando com o Ale Rossi, né, o Dr. Pet, e justamente ajudando ele nas estratégias digitais dele agora, um pouco antes da virada do ano. E é engraçado porque ele foi adquirido pela Pets, né, que é um grande conglomerado. Sim. E a Pets está querendo, na verdade, agora ir para o global. Então, eles estão abrindo lojas fora. Uau. E estão querendo trazer justamente a essência do conteúdo dele para poder levar para fora um pouco do que ele criou aqui. Porque o que ele criou aqui foi uma grande comunidade de educadores. Exato. Né? Os adestradores dos pets hoje em dia. Tem gente que, por exemplo, adora pet,
tava ali desempregado no meio da pandemia, cara, ele conseguiu porque tem um cara que passeia, tem um outro cara que ensina e, cara, tá todo mundo ali conseguindo se virar, ganhar a tua grana. É quase o Uber dos pets, né? Você vê o ambiente. Então, belo exemplo, pô. E olha que legal o que você está dizendo. As comunidades, elas se constroem unindo seus propósitos. Uhum. Olha o que você acabou de dizer, né? Ele que replicou o conhecimento dele, construindo novos treinadores, adestradores de animais, e nisso ele formou uma comunidade. Eu também acredito, acho que esse é o segundo ponto mais importante. As comunidades terão unidas por propósitos. Sem dúvida nenhuma. E é engraçado assim, olhando para o mercado de beleza, por exemplo, eu, particularmente, eu olho e falo assim, cara, o mercado de beleza talvez é um dos que tem a maior força nesse ambiente de comunidade, porque você pega pela formação, inclusive, dos cabeleireiros. Você precisa estar conectado com outro profissional para você pegar o quilômetro rodado dele e fazer a tua história também, né? Quantas histórias de profissionais a gente não tem assim? Sem dúvida nenhuma, Fernando. É uma grande comunidade, o segmento de beleza. Vou dar um exemplo real. Hélio Nakanishi, dono de alguns salões em Brasília, um profissional, um empresário fantástico. Eu brinquei com ele algumas vezes que eu dizia para ele, se ele decidisse montar um salão de beleza com cada profissional que saiu do salão para ter o seu próprio salão, ele teria mais de 100. O que significa isso? A história do profissional cabeleireiro, né, maquiador, ela é construída junto com a jornada do salão. Uhum. E é construída sempre com alguém mais experiente. Exato. Então ele começa... Isso nada mais é que uma comunidade. Sem dúvida. Num ciclo fechado, onde a gente se complementa, onde a gente aprende junto. E depois, algumas vezes, essas pessoas caminham por si só. Mas olha que importante, e não é nada novo compartilhar o conhecimento, mas é algo que agora se torna cada vez mais forte e escalável quando eu tenho as redes sociais, quando eu tenho os recursos e canais onde eu posso comunicar, falar e passar um pouco que eu sei. Porque cada história é única. Exatamente. E cada história única tem os aprendizados únicos, que parecem comuns, mas tem aquele jeitinho, a decisão do que fazer, como fazer, em que horas fazer, ela é pessoal. Perfeito. Ela é única. E acaba que isso aplica um pouco da tua visão que agrega a visão de outros, né? Então, sim. Cara, eu acho que assim, convivendo com os meninos, eu lembro de uma participação muito especial que eu tive numa formação um dos times de Expert Team lá da Velo. Que legal, e, verdade. Inclusive foi a formação do time do Moica. Né? Que máximo! Cara, foi muito legal porque você via a inclinação das pessoas ali, e aí eu lembro até hoje, a gente estava tendo uma aula sobre segmentação, né, de como é que você cria um mindset para oferecer o teu produto na hora certa. E aí eu lembro que até hoje todo mundo fala assim, putz, é muito difícil a gente conseguir ofertar cabelo e tal. Eu falei assim, vocês estão fazendo isso porque vocês não estão entendendo as dores dessa comunidade, né? E quando a gente fala isso, é o seguinte, eu lembro até hoje, foi muito legal. Eu levantei e falei assim, ó, que serviço vocês têm que é além dos cabelos, né? Ou seja, que serviço você tem para oferecer o furo da furadeira que eu tanto brinco, né? Sim. E aí eles falam assim, por exemplo, putz, eu tenho lá estética. Eu falei, legal, vocês oferecem massagem? Pô, oferecemos massagem, show de bola. Tá aqui um bom exemplo. Aí eu lembro que a gente fez a jornada do dia da cliente, assim, na lousa, né? Eu falei assim, pô, o dia dela começa aqui assim, assim, assado. Cara, quem aqui termina o dia empolgadíssimo? Nossa, do jeito que acordou, empolgadíssimo, fala, se eu pudesse eu trabalhava mais 12 horas. Né? Ninguém. Você chega no final do dia, tua bateria tá baixa, cara. Qual é o melhor momento para você soltar um conteúdo numa rede social para ofertar um produto? É nessa hora que você vai pegar o teu furo da furadeira e vai colocar na vida daquela comunidade que vive a mesma coisa. Você perguntar para cada brasileiro que você vai num ambiente de trabalho, você pega uma região da Zona Sul lá sendo expandido, onde tem, sei lá, 20% do PIB de São Paulo rodando ali dentro. Tem um monte de gente saindo de lá estressada. Sim. Fala assim, cara, é o dia da tua placa, faz o seguinte, sai um pouco mais cedo, passa aqui, te dou 10% na massagem, vem fazer uma massagem com a gente, você sai o dia mais relaxado, ou não, mesmo no final do dia, fala assim, teve uma reunião de trabalho estressante, o dia foi complicado, dá uma passada aqui que eu vou te dar a primeira massagem de graça caso você feche o pacote com a gente. Automaticamente você está abrindo espaço para essa pessoa começar a te experimentar, falar bem de você, aquela comunidade começa a surgir porque é em prol do mesmo objetivo, que é diminuir o estresse, e aí é o que eu falo. Se as pessoas começarem a entender que tudo é problema, e que a partir do momento que eu enxergo os problemas, eu posso propor soluções, então eu estudo para resolver mais e mais complicados os problemas, né, que eu vou encontrar pela frente, eu consigo influenciar melhor tudo isso. E aí acho que esse o grande lance, e o que eu acho muito curioso é que aquela turma especial
pivotou muito de um dia para outro. Lembro que no dia seguinte, a galera chegou com um mindset muito de um dia para outro. Lembro que no dia seguinte, a galera chegou com um mindset muito aberto para pensar nessas possibilidades de como ofertar diferente o seu serviço. Porque tá aí, né? E isso eu acho que é a comunidade, porque eu lembro, cara, do carinho, do olhar da galera, indicar pro outro, de, cara, eu fui 10 horas da noite pensando no teu negócio, você comentou comigo, muda isso aqui assim, assim, assado. Eu acho que isso é muito poderoso. Né? Super poderoso, porque você está somando, está compartilhando, está unindo propósitos, está alcançando, e isso de uma maneira que com a internet possibilita alcançar, escalar de maneira rápida. E muitas pessoas estão sedentas, às vezes, por uma dica, por uma sugestão. Eu, por exemplo, não sou um heavy user do Instagram, mas sou um heavy user de academia, adoro academia. E uma vez ou outra eu faço um post que eu estou na academia, raro, mas quando eu faço. E aí uma amiga falou assim, cara, faz tempo que você não posta nada na academia. Olá. Eu falei, sério? Ela falou, não, porque olha, me motivava a ver você na academia. Você vê, parece bobo, cara. Uma coisa simples, cara. Exato. Uma coisa simples. O que eu quero dizer isso? O poder de alcance e o poder de influência. Exatamente. E eu me perguntava, mas eu não sou nenhum atleta ao ponto de influenciar a atividade física. Não, mas a outra pessoa que está lá olhando o meu post, olhando aquela comunicação, também não é um atleta. Exato. E provavelmente ela faz parte da minha comunidade, ela me acompanha e se inspira, e eu também me inspiro com ela. Então eu falei, olha, da próxima vez, então, quando você for fazer a sua atividade, você posta e me marca. Aí, viu? E eu vou marcar. E isso é uma troca super valorosa, né? E aí é o que você falou lá no começo de ver, enxergar o voo da pessoa. Exato. Cara, isso é animal. E assim, eu acho que é muito sobre isso, cara. A partir do momento que as pessoas sacam, e aí é muito, inclusive, do que eu vivi no acadêmico. Pô, uma das coisas mais legais era você sair, cara. Às vezes você trabalhou o dia inteiro, aí saía daqui, ia lá pra faculdade, chegava lá, dava aula. E assim, a aula é uma coisa que tem 20, 30 pessoas ali na tua frente, sedentas por tirar alguma informação interessante ali, né? E às vezes você tá com a cabeça daquele jeito e, cara, você chega muito preocupado e a hora que você roda e você começa a ver esse giro, você começa a impactar de fato a vida das pessoas, seja ela uma pessoa naquele dia ou seja várias, isso tudo muda, cara. Eu lembro até hoje, cara, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida foi assim, eu tava dando aula numa escola chamada Internet Innovation, e eu lembro até hoje, era um grupo de, cara, devia ter uns 40 alunos, né, escola de negócio, 40 alunos na mesa, assim, e tal. E aí tinha gente, tudo que é empresa grande, aquela coisa toda, e tinha um cara que era dono de uma ótica. E aí você fala assim, puta, com gente da Unilever na mesa, né, com, cara, gente que trabalhava no Facebook na época na mesa, você olha, você fala assim, vou dar atenção pro cara do óculos, né, parece boa, mas cai muito disso. Sem eu, como dúvida. aluno do outro lado, também passei por situações assim. E eu olhei para aquele cara e falei assim, vamos fazer esse cara um case. Então comecei a chamar ele para os exemplos de sala de aula. E eu lembro de umas coisas fantásticas e você vê como é que é essa questão. Eu peguei e trouxe ele para o case de criação de conteúdo e falei assim, puta, vamos fazer um conteúdo de vendas que vai transformar, eu lembro até Everaldo, o nome do cara. Vai mudar a vida do Dá os créditos do Everaldo. Exato. Vai mudar a vida do Everaldo para sempre e tal, brincando com a galera. A gente fez um post que era o seguinte, dono de ótica, e ele precisava vender, na verdade é o seguinte, ele tem como parceria, principalmente com as empresas de desenvolvimento de lentes, ele consegue um exame gratuito, né, de vista, porque obviamente a empresa de lentes se interessa muito por isso. Óbvio. Então o que a gente fez? A gente fez um exame de vista num post. A gente fez um post e falou assim, ó, começa uma frase, a gente fez uma série que eram frases de impacto e falou assim, se você não entendeu ou não conseguiu continuar a ler, você tá precisando de óculos, vem aqui que a gente E cara, o cara fez 400, eu lembro até hoje, 401 leads em uma semana. Nossa. E a gente ia acompanhando esse cara e o resultado do post do cara ao longo das aulas. Aí você fala assim, cara, às vezes parece bobo, mas é bem isso, assim. Um cara pequeno, uma situação muito pequena, uma situação muito simples, como você falou, um post de uma pessoa, mas às vezes a vida dessa pessoa pode impactar a vida de muitas outras pessoas depois. Esse cara impactou pelo menos 400 ali, né, a enxergarem melhor. E parece bobo, mas é aí que eu acho que mora, e é por isso que, cara, admiro pra caramba o teu trabalho, porque a gente troca muito sobre esse feeling, né, sobre essa coisa do impactar a vida das pessoas. Eu acho isso fantástico, cara, fantástico. Isso é um propósito lindo, é um propósito rico, né? Acho que quando você agrega valor com coisas simples, às vezes com uma pergunta, com uma frase, e faz a diferença, e essa pessoa pensa diferente a respeito daquilo que vocês estavam conversando, isso, cara, vai mudar também a sua forma de ver e pensar. Sem dúvida nenhuma. Para mim, eu faço alguns treinamentos de técnicas de vendas, liderança e gestão, e a minha maior alegria é quando eu encerro o treinamento, não são com os aplausos que normalmente as pessoas dão, mas é quando eu estou saindo da sala e que chega alguém e fala assim para mim, cara, você falou aquilo naquele momento, obrigado.
É isso. Eu penso diferente sobre isso agora. É isso. Puta, esse animal. Cara, é isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Hashtag sobre isso. É sobre isso, cara. Maravilhoso. Que faz a diferença na vida das pessoas. E o universo digital nos possibilitou. Sem dúvida. E fechando o tema que você me perguntou sobre o futuro eu acredito na comunidade, acredito no conteúdo compartilhado e co-criado entre essa comunidade. E eu acredito que, bem breve, a vida das pessoas vão se transformar, já estão se transformando. Você tem inúmeras histórias de grandes transformações na internet de pessoas. Ontem mesmo eu estava assistindo um podcast de um menino de 13 anos que já é sócio de 4 empresas. Há 13 anos. Pois é. 13 anos. E aí o que significa isso? Compartilhar conhecimento possibilita a transformação. E eu acredito que essa transformação vem através de educação. É como isso. Educar. Exatamente. E aí você educa, essa pessoa treina, pratica, repete, alcança um novo nível, e assim ela vai alcançar outras pessoas, vai tocar outras pessoas, vai ter a sua própria comunidade. No final, o que eu também acredito, o terceiro ponto em relação ao futuro, não tem limite para as comunidades. Exato. Não tem limite para o alcance. Por que não tem limite? Porque cada um é específico. Cada um tem a sua característica, cada um vai influenciar da forma que você acredita. Obviamente que não são todas as pessoas que estão nas redes sociais hoje que têm os skills necessários, habilidades necessárias para estar realmente vendendo algum infoproduto ou até mesmo compartilhando conteúdo. Mas eu posso te assegurar, aqueles que se estabelecerem e, se for possível, organizar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, nós vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pô, com certeza, sem dúvida. Cara, e é muito legal ouvir isso, porque agregando a essa pergunta, uma vez que a gente já está falando desse orgulho, dessa coisa de deixar uma mensagem, deixar um impacto, eu vou pedir para você deixar o seu. Eu vou pedir para você deixar aqui para o pessoal. Então, se o Ed tivesse que indicar, cara, um livro, uma pessoa, um show, uma música, enfim, qualquer coisa que você acha que hoje as pessoas podem pegar, terminando de assistir aqui, botar embaixo do braço e levar para casa, que elas possam consumir para continuar um pouco desse papo que o Ed teve aqui lá na casa delas, o que você indicaria para essas pessoas? Olha, primeiro eu indicaria, busque o seu propósito. Acho que é o primeiro passo, porque para mim, nós seres humanos precisamos responder 2 perguntas na vida, na minha visão. Uma é, por que nasci e para que nasci? Eu nasci para ser feliz. E para quê? Para ajudar as pessoas também a ser felizes. É o que eu acredito. Perfeito. Sendo assim, encontre o seu propósito, descubra o porquê e para que você nasceu. Invista em autoconhecimento. Descubra quem você é. E óbvio que você não vai conseguir isso sozinho. Vai precisar de leitura, de inúmeros livros. Por exemplo, Leandro Carnal me inspira profundamente. Mário Sérgio Cortella. São pessoas que me inspiram porque eles colocam a filosofia, o conhecimento humano, o autoconhecimento de uma maneira simples, muito suave. Simples, e eu acredito que quando você fala de autoconhecimento, você precisa de ajuda e você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer através de outras pessoas que estão no nível acima. Até porque eu acredito que para você liderar pessoas ou até mesmo liderar a sua própria vida, a autoliderança requer autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma pessoa do meu time me perguntou, como você define liderança? Eu falei, liderança se define por autoconhecimento. Para mim, o mais alto nível da sua gestão, da sua liderança, é quando a sua gestão tem a sua digital. É quando a sua gestão, as pessoas olham para a sua gestão e reconhecem o seu comportamento, seu thinking, sua forma de pensar. Então, defina o seu propósito, escolha pessoas para que possam te ajudar a crescer, se desenvolver e se autoconhecer, né? Cuide da sua saúde. Perfeito. E se tivesse que ler algo, leia tudo que realmente te interessa. Eu não vou dizer assim específico. Eu particularmente gosto de filosofia. Atualmente eu estou lendo um livro, A Vida Sabe o que Faz, da Zíbia Gasparetto. Tem uma mistura aí de história, de romance, de vida espiritual, mas... E por que eu gosto de ler várias coisas diferentes? Porque são complementares. Perfeito. Né? Um livro que eu também acho super legal é Quando Nietzsche Chorou. É uma história incrível. Imagina o Nietzsche chorando. Né? Sem dúvida. Então eu recomendo. Óbvio que talvez são livros um pouco mais pesados de leitura, no sentido de muito contexto, de muita informação. Mas
Se vocês focarem só em descobrir por que você veio, para que você veio a esse mundo, eu diria que você já avançou bastante. Muito bom, cara. E eu acho que é talvez aí a pergunta que, como você falou, todo mundo deveria se fazer, né, cara? Porque muitas das respostas sobre se está feliz ou não está feliz no trabalho, estou no caminho certo ou não estou, ele vem de encontro a você tentar viver do teu talento, daquilo que você de fato tem facilidade, né? E toca sorrindo, né? Acho que esse é o grande ponto. Até porque, Fernando, me permita complementar, nós naturalmente temos uma educação de um modo geral que os pais orientam os filhos a estudar, tenham um bom emprego, seja bem sucedido. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer e fazer aos nossos filhos, o que é que ele quer fazer? Uhum. Como é que ele se sente? Você tem até uma história legal, né? Que a gente estava conversando esses dias, teu filho falando de criptomoeda, né? Exatamente. O meu filho mais novo falando de criptomoeda o tempo todo, e eu falava, cara, que saco, o cara só fala sobre isso. Você tem outro assunto? E, na verdade, conversando com você me ajudou a pensar diferente a respeito do tema. Olha aí a comunidade. Exato. Você falou, cara, encoraja ele, ajuda ele, permita que ele possa estudar e se aprofundar. E aí o que eu estou dizendo agora é realmente identifique o que ele quer, o que as pessoas estão olhando, para onde elas estão olhando, o que elas querem, e ajude, e encoraje. Perfeito. Faça com que as pessoas possam seguir nessa direção. E aí você está vivendo um propósito. Porque no final do dia, por mais que você encontre qualquer explicação para o seu propósito, eu creio que nós viemos para agregar à vida dos outros. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Meu pai dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Cara, muito legal isso. Então, assim... Muito legal isso. Você tem que servir, né? Aí tem um livro, O Monge Executivo, que fala muito da liderança servidora. Recomendo também. Uhum. Super pequeno, simples, rápido. Você faz uma leitura fantástica. Mas é isso, é servir. Né? Um outro princípio que eu falo muito em casa com a esposa, no casamento, as pessoas normalmente casam querendo ser feliz. E eu creio que o casamento, você casou para fazer o outro feliz. Perfeito. Perfeito. E por consequência você se torna lá feliz. Então outros princípios, se você for buscar explicações na Bíblia, é muito melhor doar do que receber. Uhum. E as pessoas transbordam aquilo que têm. E aí eu volto a dizer a história do autoconhecimento. Exatamente. Então busque autoconhecimento, encontre seu propósito, transborde isso. Que cada um de nós tem um talento. Sem dúvida. Cada um de nós tem uma habilidade única, que a gente sabe fazer de maneira única. Sendo assim, encontre isso, compartilhe, ajude outras pessoas, e aí o resto é ser feliz. Maravilha, maravilha. Cara, se eu pudesse eu ficava aqui direto. O que foi, Omar? Tá tirando foto dele. A garrafa tá brincando com a câmera. Aqui é tudo espontâneo. Você vê, até a garrafa vira protagonista. Né? Mais pra cá, pronto. Aí sim. Muito bom, tentando passar a placa aqui. Foto. Ah, muito bom, cara. Boa, Ed. E assim, cara, eu acho que deu pra conhecer um pouco de você. Eu quero deixar aberto aqui pra gente voltar num outro papo, porque eu tenho certeza que esse ano ainda tem muita coisa bacana. Muita A coisa. gente vai iniciar uma jornada um tanto quanto interessante aí pra 2022, né? Principalmente Sem falando dúvida. de transformação digital, mundo digital e tudo mais. Eu acho que o mercado da beleza com certeza ganha muito com esses nossos papos aqui, com essas nossas ideias. Então acho que isso vai ser uma coisa incrível. E eu queria deixar pra você aqui a última tarefa, que é: se você puder deixar uma mensagem única, pensando nesse papo que a gente teve, pensando nessa história toda que a gente colocou aqui, o que você deixaria de mensagem para todo mundo que está assistindo, que assistiu Ótimo. a gente? Nossa, que legal essa pergunta. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem acredite no seu sonho. Eu acho a frase faz sentido, mas eu gostaria de dizer a essas pessoas acredite em você. Uhum. Tá Confie muito acima, né? em você. E faça com que essa pessoa que habita aí dentro do seu coração seja a melhor versão. Perfeito. O que significa isso? Ao olhar no espelho, você precisa gostar do que vê. Uhum. E não é no aspecto físico. É você olhar e falar, cara, eu gosto de você. Animal, animal. E o que isso tem a ver com a mensagem? É amor próprio. Para mim, o primeiro amor é o amor próprio. Uhum. E nós precisamos ter este cuidado conosco, esse amor, para que de fato você possa tocar outras pessoas.
Ninguém entrega o que não tem, Fernando. Exato, né? Não Exato. tem como amar alguém se eu não me amo. Ed, meu Deus do céu, anota mais essa frase aí, porque a gente precisa abrir esse Instagram, não é possível, cara. Frases do Ed. Frases do Ed, certeza, cara, certeza. Nós vamos lançar, até sair episódio dele, nós vamos soltar todas as frases do Ed. Não, são muitas, cara. Cara, porque, muito bom, cara. Então é isso, cara. É importante a gente olhe no espelho, goste de quem você vê, do que você vê, e acredite em você, Uhum. na sua história, porque será você e a sua história que vão construir os seus sonhos, seus objetivos. Perfeito. Os sonhos não vieram primeiro, você veio primeiro. Uhum. É aquela discussão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas é óbvio que foi a galinha, porque ela é a mãe. Uhum. Então ela nasceu primeiro. Então quem nasceu primeiro, o seu sonho ou você? Você nasceu primeiro. Exatamente. Então viva dessa forma, como sugestão, tá, pessoal? Nem um pouco aqui tem o intuito de ser o dono da verdade. Aqui é o que eu acredito. Perfeito. É a minha história. É o que eu. É isso. É a minha história. Exato. A minha história no aspecto é o que eu vivi, é o que eu acredito. Pra hoje também, né? Uhum. Daqui pra frente eu vou continuar me desenvolvendo, acreditando que realmente o autoconhecimento é importante, vou buscar transformações na minha forma de ver a vida, de pensar, de tocar a vida das pessoas, para aí sim eu dizer que o meu propósito, estou alcançando mais pessoas. Muito bom. Cara, maravilhoso. Muito Ed, bom. não tem nem o que falar, cara. Dentre frases, Gratidão. histórias, enfim, pô, só tem que, de fato, agradecer. E, de novo, se o pessoal quiser encontrar as frases do Ed, qual o As frases do Instagram? O meu Instagram lá é Edgar Monteiro, eu vou começar a postar as frases. Acho que tem 2 que eu postei lá, mas eu vou começar a postar, especialmente no Stories, Boa. para deixar registrado, porque são Aquela aprendizados. sugestão, posta no feed. Posta no Tecnicamente. feed. Ah, ok, verdade. Posta no feed, tá? Capturei. Porque não são frases tão somente, sabe, Fernando? São frases carregadas de aprendizado. Sem dúvida nenhuma. De anos de vida e que é possível, sim, compartilhar. É isso, cara. Na verdade, assim, brincadeiras à parte, o poder de síntese dessas frases são muito poderosos. Sem dúvida. E aí, brincando aqui mesmo, mas é o meu jeito de falar assim, você precisa pôr essa porcaria no Instagram aí logo. Mas assim, vamos lá. É aí que eu acho que tá o lance de, cara, eu brinco que tem 4 mulheres muito importantes na minha vida, né? Que é minha mãe, minha irmã, minha noiva e esposa e... eu digo esposa porque já tá batendo na trave. Sim, opa. E a Helena. A Helena é uma foto de uma moça que ela tá recém saída do banho, com coisa na cabeça, assim e tal, e ela tá deitada, olhando o celular. Aí eu falo assim, olha, ela teve um dia modorrento, aquele dia horrível, Certo. e ela tá indo dormir. Teu post vai aparecer pra ela agora. O que você teria postado sobre o seu negócio? Nossa. A gente não pensa quando a gente vai postar nesse tipo de situação. Verdade. E é o que eu falo. Se ela tivesse que ver uma frase do Ed, como que você gostaria que ela tivesse visto? Nossa! Então é aí Vou ter que tá... pensar, não vai ser fácil responder essa aí. É um exercício bom, mas assim, cara, é o tipo de coisa que com certeza a Helena gostaria de ver nessa hora, serem essas frases, porque são carregadas de uma mensagem de, cara, segue em frente, vamos que vamos. Isso, aconteça o que acontecer, não pare de respirar. É isso. Aconteça o que É acontecer, isso, não cara, pare de respirar. Segue em frente, porque o verdadeiro sentido da vida é em frente. Muito bom, exatamente. Não é para trás, nem pro lado. Nem pro lado, muito porque, bom. né, vida, né, o sentido da palavra, o V, se você tira o V, só tem ida. Caraca, cara, essa é outra frase. Pô, isso é animal, cara. Isso não... Vida, se você tira o V, ida. É só ida. É só ida, amigo. Não tem volta. Exatamente. Eu brinco com alguns amigos que ninguém nunca voltou de lado para me contar como era além dessa vida. Olha aí, isso é um fato. É só ida, cara. Então faça dessa ida a melhor que possível. você puder, Uhum. dentro das suas possibilidades, capacidades, habilidades, porque através disso, sendo o seu melhor, será o melhor para você. Muito bom. Faz Muito sentido? bom. Total sentido. Ed, mais uma vez, Gratidão. só agradeço, não tenha Gratidão. dúvida. Obrigado. Então, você que curtiu esse episódio, você já viu aqui, ó, não só siga o Ed nas redes sociais aqui também, mas também não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Boa. Ou de compartilhar esse podcast com alguém que está indo trabalhar, está cozinhando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora cozinhar ouvindo um podcast, sempre informação muito boa, pessoas muito interessantes, cheias de mensagens, cheias de poder para passar pra gente. E Gratidão. espero vocês no nosso próximo episódio, mas antes que eu não esqueça, existe uma regra aqui no nosso podcast, Opa! que é você tem que indicar qual é o próximo participante.
Ed, quem Perfeito. você indica para participar aqui com a gente? Cara, primeira pessoa que me vem à mente, Fernando, um profissional, um empresário que me inspira também no segmento de beleza, Celso Camura. Celso Camura. Celso Camura, durante a pandemia, criou uma série chamada Beleza Levada a Sério no Instagram e trouxe pessoas do segmento, no mercado, contando essa história. Eu considero um sucesso e eu acho que ele precisa estar aqui para contar essa história. Maravilhoso. Então, ele estará aqui, inclusive, e não se esqueça, inclusive, também de ir lá e comentar depois na do Ed, falando assim, olha, Ed, adorei suas frases também. Boa. É isso. Boa. Ed, mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio, hein? Com certeza. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.